Ninguém pode se esconder para sempre de uma verdade tão óbvia que aparece sobre inúmeras formas e que ainda é facilmente reconhecida em todas elas. Se ele apenas quiser ver a simples lição que contém, perdoa e verás todas elas. Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, as leituras comentadas do livro de exercício comigo e com a Luciana a leitura comentada do livro texto. Dia abençoado, produtivo, maravilhoso para nós, que nós tenhamos muita paz, muita alegria, estejamos muito conectados com nós mesmos. Hoje a nossa lição, a gente vai começar a lição 193, todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu estava refletindo sobre essa lição nesse dia de hoje e veio muita coisa na minha cabeça, porque inclusive, né, teve um amigo nosso que ele é morador de rua, ele é viciado em crack. E quando a gente mudou para cá 10 anos atrás, a gente não tinha nada, né? O Tarley veio primeiro, chegou zerado, e ele foi o primeiro, né, a cumprimentar o Tarley. Pô, quando o Tarley chegou, ele falou, bem-vindo à Al-Qaeda, que era como ele chamava a região aqui. E sintonizou, colocou o Tarley na rota. Foi muito legal isso, porque a gente não tinha... A gente tinha condição e não tinha ao mesmo tempo nessa época, porque a gente estava passando um momento de crise, né, quando a gente mudou para cá, e o negócio financeiramente não estava bom. E aqui, como é uma região de maresia, litoral, às vezes o pessoal joga muitas coisas fora, estante, armário, sofá... E ele, como catador de rua, né, ele andava com aquelas carroças grandes. Ele tinha 40 e poucos anos na época que a gente mudou pra cá, que o Tarley veio vir 2 anos depois. Ou seja, como a gente não tinha condição, ele vinha com aquelas coisas que ele achava na rua. Algumas coisas ele dava, outras ele vendia, mas vendia coisa barata, era simbólica, era coisa de R$5, R$10, que era justamente para ele fazer o corpo, ele usar as drogas dele. Só que assim, ele ajudou nós muito, né? E foi uma época que foi passando o seu tempo e hoje ele perdeu aquele tônus vital, né? Porque a droga, infelizmente, ela vai detonando a pessoa, vai acabando. E ele chegou aqui, sentou aqui, veio inclusive esses dias, sentou aqui e começou a contar essas histórias, chorar, lembrar o tanto que a gente sempre acolheu ele, sempre deu oportunidade, sempre que pôde. Mas porque ele é preguiçosão, né? Ficou velho, ficou preguiçoso, não queria mais trabalhar. Não é que não servia, mas... Enquanto ele tinha vitalidade, ele pôde ajudar no que ele tinha condição. E a gente comprava muita sucata desse pessoal também na época. E ele trouxe até umas sucatas que falou, não, a gente não tá comprando mais. Aí ele começou a chorar e tal, lembrar, mas não por causa do lance da sucata, né? Mas ele falou, pô, porque eu tô fazendo um corre aí, porque meu barraco, ele... tá morando na quebrada aí, o barraco dele choveu esses tempos aqui, choveu, ventou, o barraco dele caiu. Aí falou, não, eu queria comprar um saco de cimento, passar lá e tal. Aí Tarley falou, não, vai abençoar você, não se preocupa não, esquenta a cabeça, não guarda esse monitor pra você levar, tinha um monitor e um notebook velho. Aí eu falei pra ele, leva que você vai vender mais pra frente aí. E o que eu pude entender disso? Que casa muito com o título da nossa lição de hoje, né? Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Por que eu contei essa história para vocês? Enquanto o Tarley, a gente tá conversando, o Tarley falou uma coisa muito interessante para ele. Antes de melhorar, fica ruim, piora. Então é assim, a gente passa por uma fase ruim para depois melhorar. É igual a empresa. A empresa, para crescer, você cresce, tá desorganizado, depois se organiza. Não tem como você crescer organizado. Então isso é uma grande coisa que a gente... É uma grande questão que nós vamos entendendo ao longo da vida. Que esses desafios aparecem de formas diferentes para você, para mim. E a gente tem que saber lidar com eles e entender quais lições que a gente tem que extrair. Às vezes a verdade é tão óbvia, né? Como a gente começou aí, ela aparece sob inúmeras formas. Mas em todas elas a gente consegue identificar a verdade. Só que pra gente ver, a gente precisa o quê? Perdoar, precisa estar livre, precisa estar desencanado, né? Com o nosso coração aberto, para que essas questões possam ficar limpas, ficar livres, ficar leves no nosso coração. E então a gente ter essa paz, essa tranquilidade. Então eu acho isso muito bom, né? A gente saber extrair essas lições que Deus coloca na nossa vida. Vamos para a nossa lição de hoje, para a gente compreender aqui, para a gente começar a dar esse pontapé, esse start inicial aí, tá, minha família? Deus nada sabe do aprendizado, porque
Deus é o aprendizado, né? Ele sabe tudo. Mas a sua vontade se estende ao que ele não compreende. A vontade dele se estende a nós, né? No caso aqui. No sentido de que é a sua vontade, que é a felicidade, que é a sua herança para nós, filhos de Deus, para o seu filho, se mantenha imperturbada, eterna e para sempre crescente, expandindo-se eternamente na alegria da criação plena, eternamente aberta e totalmente ilimitada nele. Essa é a sua vontade, e assim a sua vontade provê os meios para garantir que isso seja feito. Ou seja, é a questão das lições que eu falei. Então Deus vai colocar, vai prover os meios para que essas lições aconteçam na sua vida, aconteçam na minha. Então essas lições, elas trazem uma verdade para nós. Só que às vezes a pessoa fica cega, não vê. Ela não vê, ela fica lá, ela fica com aquela coisa na mente. Será que eu tenho que aprender com isso? Será que isso está me perturbando? Eu acho que isso é ruim para mim. E a gente fica criando essa dor, fica criando esse movimento de sofrimento. E a gente não abre os olhos para enxergar a nossa verdade, porque a gente não consegue se perdoar, não consegue libertar a nossa consciência dessas ilusões. Quanto a gente já está caminhando até aqui e ainda deixa os nossos pensamentos presos a essas ilusões. Então eu tenho que me atentar para isso, para que eu possa cada vez mais buscar esse processo de liberdade, de estar bem comigo mesmo, para que eu possa ter uma compreensão profunda desse entendimento, dessas questões que eu de fato preciso resolver na minha vida. Deus não vê contradições, mas seu filho acredita vê-las. A gente acredita ver contradições ainda, tá? Por isso, precisa daquele que é capaz de corrigir o seu modo equivocado de ver e que lhe dá a visão que o conduzirá de volta aonde termina a percepção. Deus não percebe nada, no entanto, é Ele quem dá os meios pelos quais a percepção se faz verdadeira e suficientemente bela para deixar que a luz do céu a ilumine. É Ele quem responde ao que o seu filho, que somos nós, que é você, quer contradizer e mantenha na sua impecabilidade eternamente segura. Ou seja, Deus está o tempo todo aí, né, mostrando para nós, dando meios para que a gente possa compreender de uma forma poderosa a luz que tem para ver. Aí a gente não quer enxergar, né? Às vezes eu fico cego lá, eu fico teimando com a mesma situação. Às vezes uma situação bate tantas vezes na minha porta e qual mudança de atitude que eu tive, qual mudança de pensamento? Eu tô sempre na mesma linha, eu tô sempre pensando a mesma coisa, eu tô sempre adoecido com esse tipo de pensamento. Eu não consigo, né, clarear minha mentalidade para mim passar por outro nível, para mim me libertar. Então ainda eu tô cego, né? Porque eu fico vendo contradições, ele traz aqui. Até quando eu vou ficar vendo contradições? Até quando eu vou ficar me batendo nessas coisas que são desnecessárias? E com isso eu gero um nível de dor, de sofrimento muito grande para mim. Ele traz aqui, vou até marcar aqui, tá? O seu modo equivocado. A gente vê um modo muito equivocado de fato. Da visão contrária de volta onde termina a percepção. Então, por que a gente não consegue? Por que tanta dificuldade para a gente ver as coisas que são simplificadas? Será que não é você que cria esse nível de dificuldade, esse nível de dor para você mesmo? Então tem que olhar para isso. Às vezes eu olho, eu me faço essa pergunta e eu me sinto muito desafiado o tempo todo, com várias situações, e eu tenho cada vez mais progredido. Eu falei, se eu não olhar para isso, ter um olhar mais atento para isso, até quando eu vou ficar batendo em algumas teclas aqui? Então essas teclas, eu acho que chega um momento que elas têm que ser eliminadas de vez para que a gente possa dar prosseguimento, né? Para que a gente possa seguir com mais paz, com mais calmaria na nossa vida. Essas são as lições que Deus quer que tu aprendas. A sua vontade as reflete, elas refletem a sua benignidade amorosa para com o filho que ele ama.
Cada lição tem um pensamento central, o mesmo em todas elas. Só a forma se modifica, com as diferentes circunstâncias e eventos, com personagens e temas aparentemente diferentes, mas irreais. São todas iguais em seu conteúdo fundamentalmente. Este é o seguinte: perdoa e verás isso de modo diferente. O que é isso, perdoa e verá de modo diferente? É o nível de dor que eu tô, de sofrimento, no sentido de não perdoar aquela situação, de não deixar aquela situação passar de uma forma fluida na minha vida. Então eu fico com aquilo, com aquele peso, fico dolorido. Então eu não consigo, de fato, me libertar de algumas questões, porque eu não liberei perdão para aquilo, e aquilo fica me atormentando. Então tem uma série de situações que eu não perdoo, né? Elas me prendem de uma certa forma. Só que a gente tem que trabalhar para se libertar disso, né? A gente tem que perdoar. Porque se eu não perdoo, como que eu vou ver de um modo diferente? Se eu não abro minha visão, se eu ainda tô cego para as coisas que Deus quer me mostrar. Qual a lição que eu tenho que aprender disso? Às vezes eu reclamo, pô, mas eu peço tanto, eu jogo tanta energia boa pro universo, mas o universo não tá me entregando. Peraí, que lição que é essa que Deus quer te mostrar? Será que de fato não tá entregando? Será que você tá sendo específico, tá pedindo a coisa de forma específica? Então a gente tem que ter clareza cada vez mais com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a forma como a gente se coloca à disposição para que as coisas de fato aconteçam. É verdade que nem toda aflição parece ser apenas falta de perdão, mas esse é o conteúdo por baixo da forma. Aí ele vai trazer aqui a nossa introdução, né? É essa uniformidade que faz com que o aprendizado seja garantido, pois a lição é tão simples que não pode ser rejeitada no final. Ninguém pode esconder-se para sempre de uma verdade tão óbvia que aparece sob inúmeras formas e que ainda é facilmente reconhecida em todas elas. Se ele apenas quiser ver a simples lição que contém, perdoas e verás isso de modo diferente. Mais uma vez, você perdoa e vê isso de modo diferente. Se eu não consigo entender uma verdade tão óbvia que está na minha frente, eu fico preso a esses pensamentos amedrontadores que vão me travar ao longo do meu caminho, da minha jornada. Essas são as palavras que o Espírito Santo pronuncia em todas as tribulações, tuas dores, teus sofrimentos, independente de suas formas. Através dessas palavras, toda tentação chega ao fim. E a culpa abandonada não é mais cultivada. Então, às vezes a gente cultiva, né, algumas culpas, mas aqui ela é libertada, né? Ela não é mais cultivada. Essas são as palavras que acabam com o sonho do pecado e libertam a mente do medo. Essas são as palavras pelas quais a salvação vem ao mundo inteiro. E nós não aprenderemos a dizer essas palavras quando nos sentirmos tentados a acreditar que a dor é real. E quando escolhermos a morte ao invés da vida, ele pergunta aqui, né? Não aprenderemos a dizer essas palavras quando tivermos compreendido o seu poder de libertar todas as mentes do cativeiro. Outra pergunta. Vou repetir essa pergunta. Não aprenderemos a dizer essas palavras quando tivermos compreendido o seu poder de liberar todas as mentes do cativeiro? Essas são palavras que te dão poder sobre todos os eventos que parecem ter recebido poder sobre ti. Tu os vês corretamente quando mantens essas palavras em plena consciência e não esqueces que se aplicam a tudo o que vês ou a tudo e qualquer irmão que contempla de modo equivocado. Como pode saber se está vendo de forma errada ou quando alguém não está percebendo a lição que deveria aprender? Vou repetir essa pergunta aqui que ele inicia. Como pode saber se estás vendo de forma errada ou quando alguém não está percebendo a lição que deveria aprender? A dor parece real na percepção? Outra pergunta. Se parece, pode ter certeza que a lição não foi aprendida e lá, escondida no interior da mente, existe ainda uma falta de perdão que vê a dor com os olhos dirigidos pela mente.
Ou seja, ele está falando aqui para nós, se você não consegue ver a lição de algo que está acontecendo mediante você, ou você está percebendo alguém que também não consegue enxergar a lição, você está dirigindo, vê a dor com os olhos, dirigindo com seus olhos do mundo externo para a mente. Você não está conseguindo ver com o seu interior, com o seu interno. Então, às vezes é uma questão de a gente buscar de forma mais afinco essa conexão com nós mesmos. E o Espírito Santo, ele fala que ele trouxe aqui em cima, o Espírito Santo está aqui, pronuncia todas as tribulações, tuas dores, teus sofrimentos, independente de suas formas, através dessas palavras. Como que eu vou querer ver de um modo diferente se eu não me liberto daquele pensamento, se eu não deixo o Espírito Santo de Deus agir, né, ele trabalhar no meu pensamento, na minha mente? Como que eu vou querer ver de modo diferente? É loucura, eu vou ver tudo de uma certa forma, eu vou ver tudo igual. Deus não quer que sofras desse modo, ele quer ajudar-te a perdoar a ti mesmo. O seu filho não se lembra de quem ele é. Deus não quer que ele esqueça o seu amor e todas as suas dádivas que o seu amor traz consigo. Renunciarás à tua própria salvação agora? Deixarias de aprender as simples lições que o professor do céu coloca diante de ti para que toda dor possa desaparecer e Deus possa ser lembrado pelo seu filho? Ou seja, de fato ele pergunta aqui, né? Vamos voltar com essa pergunta. Deixarias de aprender as simples lições que o professor do céu coloca diante de ti para desaparecer a dor? Para você se conectar ainda mais? Por que a gente tem essa dificuldade tão imensa de aprender as lições? Pô, tem que ficar esperando, né? Eu já até trouxe isso aqui outras vezes. Eu tenho que esperar tal situação acontecer na minha vida para que eu possa fazer isso. Tem que acontecer tal coisa para aquilo ser feito. Até quando, né, que a gente vai ficar condicionando, vai ficar negociando, barganhando? É igual aqui, né? Eu tô aqui, as coisas vão acontecendo, aí as coisas vão acontecendo e eu vou, às vezes eu mesmo faço isso. Eu fico barganhando condicionais, aí eu lembro, pô, não posso ficar fazendo isso, eu tenho que partir para outro nível, né? Tem que já me libertar para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam acontecer. Senão, eu fico sempre pondo condicionais para que as coisas aconteçam. Hoje, tentaremos em um só dia superar 1000 obstáculos aparentes contra a paz. Deixa que a miséria venha a ti, a misericórdia venha a ti mais rápido. Não tente adiá-las por mais um dia, 1 minuto ou 1 instante. O tempo foi feito para isso. Hoje usa-o para que o seu propósito objetivo que lhe é próprio e não deixes que o tempo ser menor do que é necessário para satisfazer a tua necessidade mais profunda. Dá tudo o que puderes e dá um pouco mais, pois agora queremos nos levantar rapidamente e ir para a casa do nosso Pai. Estivemos ausentes por muito tempo e não queremos mais ficar parados aqui. E ao praticarmos, pensemos em todas as coisas que guardamos para resolvermos sozinhos e que mantivemos a parte da cura. Vamos dá-las todas àquele que sabe como olhar para elas de modo que desapareçam. A verdade é a sua mensagem, a verdade é o seu ensinamento. São suas as lições que Deus quer que aprendamos, são suas, né? Então são dele, são de Deus essas lições que ele quer que nós aprendamos. E eu acho muito legal aqui ele falar, ao praticarmos, pensemos em todas as coisas que guardamos para resolvermos sozinhos e mantivemos a parte da cura. O que você guardou aí? O que está guardado que você não colocou para curar ainda, que você não colocou para perdoar? Então tem que perdoar. A cada hora, hoje e nos próximos dias, passa um momento praticando a lição do perdão sobre a forma estabelecida para o dia e tenta aplicá-la aos conhecimentos de cada hora para que a hora seguinte se liberte da hora anterior. As correntes do tempo são facilmente desafrouxadas desse modo. Não deixes que nenhuma hora lance a sua sombra sobre a hora seguinte. Enquanto essa passar, deixa que tudo que tiver acontecido em seu decorrer passe com ela. Assim continuará sem limites em eterna paz no mundo do tempo.
Essa é a lição que Deus quer que tu aprendas, ao modo de olhar para todas as coisas que permite que cada uma seja mais um passo na direção de Deus e da salvação do mundo. A tudo o que falar de terror responde assim: perdoarei e isso desaparecerá. Aí ele finaliza aqui para a gente finalizar a lição de hoje. A cada apreensão, cada preocupação e cada forma de sofrimento, repete essas mesmas palavras. Então terás a chave que abre a porta do céu e enfim traz o amor de Deus Pai à terra para erguê-la até o céu. O próprio Deus dará o último passo. Não negue os pequenos passos que ele te pede que dês até ele. Fim da leitura do livro de exercícios. Olha que interessante isso. A gente tem essas questões que a gente não cura. A gente fala, não, isso aqui eu vou resolver. E às vezes a gente não resolve, fica preso com aquilo e não percebe que aquilo é uma dor, que aquilo tá ferindo a gente, que tá machucando. Então eu fico criando mecanismos, eu fico criando defesas e não consigo transpassar essa barreira. E eu volto a dizer uma frase que a gente leu lá atrás, eu até marquei essa frase, eu não lembro qual foi a lição, mas lá ele fala assim, ó, deixa eu só ver se eu acho ela aqui que eu tinha marcado, mas eu lembro ela de cabeça, é o seguinte: o passado se foi e o futuro é só uma imaginação. O que a gente vive é o presente. Então, ou seja, cada hora que passa, se eu consigo compreender isso, cada hora seguinte é libertadora, porque eu estou vivendo na paz perfeita, porque eu não estou me conectando a esse tempo, porque os sentimentos, as coisas que já aconteceram, eu já deixei fluir, eu já deixei passar esses sentimentos por mim. Então eu não fico com essa preocupação, não fico nesse nível de dor, de sofrimento, porque eu consigo de fato compreender que a minha vida tem que seguir no presente, no agora. Então o que eu tenho para curar, né? Essa reflexão do dia de hoje. E sempre que a gente vier, a gente perdoa, né? Perdoa isso e vê de modo diferente. Aí perdoarei, isso desaparecerá. Então que a gente perdoe esses resquícios, se ainda é que você tem algum, que você possa se libertar cada vez mais. Fechou, meu leão, minha leoa? Gratidão por essa lição maravilhosa de hoje. E vocês já sabem, né? Tamo junto. Até depois do fim.